A história da guerra na Ucrânia tem sido contada principalmente como uma história sobre dois países, Ucrânia e Rússia, mas também é sobre o Ocidente. A Ucrânia conseguiu garantir uma chance real, principalmente graças à sua própria engenhosidade e inovação. Mas também há uma dependência das sanções ocidentais, das armas ocidentais e até mesmo de saber se a Europa e os Estados Unidos estariam geopoliticamente alinhados com a Ucrânia e ajudariam o país a chegar à mesa de negociações a partir de uma posição de força. Enquanto isso, a China espera nos bastidores, colhendo benefícios. Eles lucram comprando petróleo russo barato, ajudando Moscou a manter as luzes acesas e sorrindo para as câmeras em várias cúpulas. Alguns líderes mundiais já chamaram a relação entre Rússia e China de amizade sem limites. Porém, essa amizade tem limites e parece se basear no aproveitamento chinês das fragilidades russas. Você já deve ter ouvido o resumo dessa história, ligada à Sibéria. A ideia é que a China secretamente quer de volta suas antigas terras, os vastos territórios da Manchúria Exterior que o Império Qing perdeu para o Império Russo no século XIX, durante o que Pequim ainda chama amargamente de século da humilhação. E essa versão não é pura fantasia, existe uma verdade real por trás disso. Mas também é a parte da história que recebe mais atenção e te diz menos sobre o que realmente está acontecendo. Porque enquanto todos discutem se um dia os tanques chineses vão atravessar o rio Amur, a China tem silenciosamente buscado algo muito mais valioso e muito mais fácil de conquistar: influência. Esse é talvez o ponto fraco que a Rússia não consiga defender. Vamos começar pela parte que muitos já conhecem, pois ela prepara o terreno para o restante. A disputa territorial na Manchúria Exterior é real, pelo menos em parte, e Pequim tem cutucado essa questão de formas que vão muito além das conversas na internet. Em fevereiro de 2023, o Ministério dos Recursos Naturais da China emitiu um comunicado sugerindo que passaria a usar antigos nomes chineses para 8 locais ao longo da fronteira com a Rússia, junto com os nomes russos. Vladivostok, sede da Frota do Pacífico da Rússia, passaria a ser chamado de Haixinwei. A ilha Sakhalina tornou-se Kuyedal. A Cordilheira Stanovoi passou a ser chamada de Cordilheira Shingan Externa. Todas as mudanças envolviam cidades importantes do extremo oriente russo, e um governo estrangeiro mandou seus cartógrafos marcá-las com nomes de um império extinto. As tensões continuaram. No início daquele ano, a China já havia emitido uma diretriz, mudando os nomes de vários locais na região. Então, em agosto de 2023, o novo mapa padrão do país incluiu toda a ilha Bolshoi-Ussurisk dentro das fronteiras da China. Isso é importante porque, em 2008, Rússia e China haviam resolvido formalmente o status daquela ilha, concordando em dividi-la aproximadamente ao meio. A Rússia chegou a ceder parte do território para firmar o acordo. Mas lá estava a cartografia oficial de Pequim, 15 anos depois, apagando aquele compromisso e colorindo tudo de vermelho chinês. O mesmo mapa também engoliu territórios disputados reivindicados pela Índia e quase todo o Mar do Sul da China. Então, a Rússia estava em boa companhia. A Rússia minimizou publicamente o tema, dizendo que a fronteira já estava resolvida. Mas analistas cínicos veem isso como um recado discreto à Rússia e aos vizinhos de que a China não esquece seus limites imperiais. Em maio de 2024, na visita de Estado de Vladimir Putin a Pequim, ambos assinaram um roteiro para o desenvolvimento conjunto daquela ilha. Essa declaração por si só soa mais como a Rússia batendo o pé para reiterar que possui metade da ilha e ainda mantém sua reivindicação sobre ela. A partir daqui, a maioria das histórias costuma sair dos trilhos, pois é fácil entender como isso ocorre. As regiões russas na fronteira com a China têm só 8 milhões de habitantes e ficam distantes dos centros populacionais e administrativos do país. No mundo da fantasia, a China poderia chegar rapidamente e tomar o território antes mesmo que a Rússia soubesse o que está acontecendo. A maioria dos relatos sobre a invasão indica que isso se encaixa no objetivo da China de buscar o rejuvenescimento nacional e retomar secretamente os territórios perdidos. Que partes do extremo oriente russo pertencem por direito à China e que uma Rússia enfraquecida e atolada na Ucrânia é presa fácil. No entanto, uma conquista militar da Sibéria é quase a última coisa que a China tentaria. A Rússia possui armas nucleares e a fronteira está legalmente definida. E o mais importante, a Manchúria Exterior, região do Extremo Oriente realmente perdida pela China, não possui as grandes reservas de petróleo e gás que se imagina. Essas reservas ficam mais ao norte e oeste. A história real é mais discreta.
E de certa forma, isso é muito mais prejudicial para a Rússia porque já está acontecendo e há muito pouco que Moscou possa fazer para impedir. A China realmente não precisa invadir o Extremo Oriente russo. Análises indicam que a Rússia está aos poucos entregando o controle do Extremo Oriente. Para isso, precisamos olhar para o topo do mapa, ao longo de toda a costa norte da Rússia e pela rota marítima do norte. Na Rússia, essa rota vai do Mar de Barents, perto da Noruega, até o Estreito de Bering, no extremo leste. Por muito tempo, permaneceu congelada e inutilizada. Com o recuo do gelo do Ártico, essa rota se torna um dos corredores mais estratégicos da Terra. Um navio que vai do norte da China ao norte da Europa pela costa ártica russa pode reduzir a viagem em 30 a 40% em relação ao trajeto pelo Canal de Suez. Em outubro de 2025, um único navio porta-contêineres fez a viagem de um porto no leste da China até o Reino Unido em 20 dias. A viagem pelo Canal de Suez leva 40 dias e pelo Cabo da Boa Esperança, 50 dias. Se você reduz o tempo de transporte pela metade, também reduz combustível, custos e emissões de carbono de uma só vez. Para uma economia exportadora como a da China, isso é muito mais benéfico do que um pedaço de território sem pessoas, recursos ou interesse geopolítico. A Rota do Norte passa quase inteiramente por águas que a Rússia considera como suas. Em teoria, isso faria da Rússia a guardiã, cobrando pedágios na principal nova rota mundial. Porém, a Rússia não tem como manter esse controle. Compare os números que a Rússia definiu e o que realmente entregou. Putin assinou decreto exigindo o transporte de 80 milhões de toneladas pela rota do Mar do Norte em 2024. Planejamentos anteriores tinham meta ainda maior, de 90 milhões. Mas a Rosatom, estatal responsável pela rota, relatou pouco menos de 38 milhões de toneladas de carga naquele ano. Agora, para ser justo, isso foi um recorde, cerca de 1,5 milhão de toneladas a mais do que no ano anterior, mas foi menos da metade da meta oficial. Essa diferença já basta para analisar a posição da Rússia no seu Ártico. Alguns especialistas começaram a descrever a rota como um buraco negro para o orçamento nacional. Um projeto que engole dinheiro e devolve pouco. Pior, a Rússia nem atingiu suas metas para construir os quebra-gelos essenciais à rota, principal problema da passagem do Ártico. Ela não opera sozinha, e não basta enviar um navio em viagem transoceânica esperando que chegue ao destino. Quebra-gelos são necessários para abrir caminho no gelo e permitir a passagem dos navios. A Rússia possui a maior frota de quebra-gelos do mundo, com cerca de 40 embarcações polares, 8 delas nucleares. Essa é uma vantagem real que o país construiu ao longo de décadas, desde a era soviética. As joias da coroa são os novos navios do projeto 22.220. O Ártico, o Sibéria, o Ural e o Yakutia. Eram os maiores quebra-gelos do mundo ao serem comissionados. Porém, para manter a liderança, a Rússia precisa de mais navios. Em um relatório, foi sugerido que a Rússia quer pelo menos 13 navios nucleares e ter 17 quebra-gelos disponíveis o tempo todo. Estamos falando de pelo menos 5 navios a serem concluídos até 2030. Os mesmos mecanismos que atrasam a Rússia na guerra começam a surgir aqui também. Antes de continuarmos, inscreva-se no The Military Show. Postamos vídeos diários para você acompanhar os principais momentos da geopolítica global. Voltando aos quebra-gelos, vale destacar o principal projeto russo para a próxima geração, o Rossi da classe Líder. É um monstro projetado para ser cerca de 2 vezes mais potente que os quebra-gelos do projeto 22.220, capaz de abrir um canal de 50 metros de largura em gelo com mais de 4 metros de espessura. A construção começou no estaleiro Zvezda, no Extremo Oriente, em 2020, mas no início de 2026, apenas uma fração do navio havia sido concluída, e sua data de entrega já foi adiada de 2027 para 2030. Os motivos são quase cômicos. Componentes-chave do casco viriam de uma fábrica em Kramatorsk, Donetsk, que depois foi destruída na guerra. Depois, tampas de escotilha de reposição para os reatores do navio se perderam no mar quando o cargueiro russo que as levava afundou no Mediterrâneo. E Rossi não é o único problema do projeto. O Chukotka, outro quebra-gelo nuclear, foi lançado com grande cerimônia no final de 2024, mas ficou apenas cerca de 70% concluído, com a data inicial de entrega, em 2026, sendo adiada para 2027.
As embarcações menores repetem o mesmo padrão. Em agosto de 2025, a operadora estatal de portos da Rússia cancelou um contrato de 200 milhões de dólares americanos para 2 novos quebra-gelos auxiliares, alegando atrasos na construção, falta de componentes estrangeiros e sanções. Eles seriam os primeiros navios russos desse tipo capazes de quebrar 1,5 metro de gelo sólido. Agora, a Rússia precisaria usar sua frota atual de forma mais intensa ao tentar mantê-la. Em meio a tudo isso, a China decidiu que não quer mais depender dos quebra-gelos russos para usar o Ártico russo. No início de 2026, a China revelou o projeto de um quebra-gelo nuclear de próxima geração, capaz de cortar 2,5 metros de gelo. O estaleiro responsável pela construção é gerido pela China State Shipbuilding Corporation, uma das maiores construtoras navais do mundo. A China está desenvolvendo a capacidade de atuar diretamente no Ártico, e isso foi só o auge do projeto. No início do verão de 2025, a China enviou 5 navios de pesquisa quebra-gelo próximos ao Alasca, sua maior operação desse tipo na região até então. O Xuelong 2, o mais potente quebra-gelo feito na China, liderava essa flotilha. Ele partiu de Xangai em julho, passou pelo Estreito de Bering e passou a temporada operando nos mares de Chukchi e Belfort, próximo tanto ao Alasca quanto à costa ártica da Rússia. A Guarda Costeira dos Estados Unidos e o Canadá acompanharam o navio. No ano anterior, esse mesmo navio se tornou o primeiro quebra-gelo chinês a atracar em Murmansk, a principal cidade ártica da Rússia. Em setembro de 2024, Rússia e China fizeram sua primeira patrulha conjunta no Ártico, com 2 navios da Guarda Costeira Chinesa e 2 barcos russos navegando juntos pelo Estreito de Bering. A flotilha passou à vista do Alasca no caminho de volta para o Pacífico. Agora, à primeira vista, essa patrulha conjunta parece uma parceria. Mas a Rússia é a potência consolidada no Ártico, com tudo a proteger. A China, novata, busca ganhar experiência e equipamentos ao cooperar com a Rússia, preparando-se para atuar no espaço futuramente com ou sem os russos. A Fundação Jamestown resumiu bem: Rússia e China têm interesses distintos no Ártico. Para a Rússia, o Ártico é uma área de segurança, soberania e defesa. A China enxerga isso como oportunidade econômica, rota comercial e base de recursos. Por ora, esses interesses seguem alinhados. Mas os analistas estão cada vez mais preocupados que esses interesses nem sempre caminharão juntos e que, quando divergirem, o parceiro mais fraco sairá perdendo. Aqui, a linguagem cuidadosamente escolhida pela China retorna para assombrar Moscou. Lá em 2018, a China se declarou um estado quase ártico e apresentou sua visão de uma rota da seda polar. A Rússia não gostou dessa expressão. Em 2020, o próprio enviado da Rússia ao Conselho do Ártico rejeitou publicamente essa ideia, concordando com a posição americana de que a China não é um país ártico. Mas essa era a posição russa em 2020. Em 2026, com as sanções estrangulando a capacidade da Rússia de desenvolver a região sozinha, Moscou tem pouca escolha, além de aceitar a presença chinesa, que antes tentava manter a distância. O estado quase ártico que a Rússia rejeitou tornou-se agora um parceiro indispensável para o país. Se o Ártico é o ponto fraco estratégico, a energia é o ponto fraco financeiro, e aqui o desequilíbrio é ainda pior. Após as sanções europeias ao gás russo pela invasão, a Rússia precisou buscar rapidamente outro comprador, e só havia um grande o bastante. E a China, como qualquer um que já negociou com Pequim vai te dizer, joga duro na negociação. O exemplo mais claro é o gasoduto conhecido como o Poder da Sibéria 2, a grande esperança da Rússia de substituir o mercado europeu de gás que perdeu. Transportaria até 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano dos campos da Sibéria Ocidental, via Mongólia, até o norte da China. Para a Rússia, isso é quase uma necessidade estratégica. E justamente porque Moscou precisa tanto disso, Pequim passou o ano se recusando a ter pressa. No verão de 2024, a China teria solicitado pagar um valor próximo ao preço doméstico subsidiado da Rússia pelo gás, e se comprometeria a comprar só uma pequena parte da capacidade planejada do gasoduto. A China queria pagar quase o custo e se comprometer menos, enquanto a Rússia estava desesperada pelo acordo. Ao ser questionado, o porta-voz do Kremlin afirmou ser normal cada país defender seus interesses e que detalhes comerciais ficariam em sigilo. Essa é a linguagem de um negociador que não está ganhando. Em 2026, após anos de negociações, os países chegaram a mais um acordo sobre onde e como o gasoduto deveria passar. Mas esse relatório também veio com uma ressalva de que outros detalhes ainda precisariam ser acertados.
É aqui que o cerne da questão começa a aparecer. A China tem opções. Ela compra gás do Turcomenistão, de Mianmar, por gasoduto, e é a maior importadora individual de gás natural liquefeito do mundo, com fornecimentos do Catar, da Austrália e dos Estados Unidos. Se os preços subirem, ela pode usar sua produção ou outros fornecedores. Já a Rússia tem praticamente um único cliente para esse gás, e não há outros destinos. A China tem vantagem em todas as negociações, e todos sabem disso. Depois, há a terceira peça do quebra-cabeça: o porto envolvido na disputa territorial que mencionamos antes. Em maio de 2023, a alfândega chinesa anunciou que o porto russo de Vladivostok seria aprovado como centro de trânsito para o comércio doméstico chinês. Vladivostok ainda é oficialmente rotulada como Haishenwei no mapa chinês. É a base da frota do Pacífico da Rússia e exemplo do que o Império Russo tomou da dinastia Qing no século da humilhação. Produtos das províncias chinesas poderiam ser exportados por Vladivostok e considerados carga doméstica chinesa, economizando a longa viagem até um porto chinês do sul. O território russo está sendo discretamente integrado à logística da economia chinesa. A mídia estatal chinesa chegou a celebrar isso como sinal de grande confiança estratégica mútua. Juntando os pontos, você percebe o formato da estratégia. A China está realizando uma absorção lenta, paciente e totalmente pacífica do extremo oriente russo para sua órbita econômica, rota por rota, oleoduto por oleoduto, porto por porto. E o motor mais profundo por trás de tudo isso é algo que a Rússia não pode consertar, porque vem acontecendo há 30 anos. O extremo oriente russo está se esvaziando. Desde 1990, pesquisas mostram que o Extremo Oriente perdeu cerca de 1/4 da população, pois muitos migram para o oeste, rumo a Moscou e a Rússia europeia, em busca de trabalho e calor. Agora é um dos lugares menos povoados da Terra, com mal uma pessoa por quilômetro quadrado em extensas áreas. Enquanto isso, do outro lado do rio, as províncias chinesas do Nordeste têm mais de 100 milhões de pessoas. Assim, o dinheiro flui para preencher o vazio. O cônsul-geral da China em Khabarovsk afirmou em janeiro de 2025 que mais de 90% dos investimentos estrangeiros no Extremo Oriente Russo agora vêm da China. Nesse nível, o Extremo Oriente basicamente depende da China, sem realmente colocar esse rótulo. Com 53 empresas chinesas na região, elas também influenciam o destino e a distribuição desse dinheiro. Nesse momento, surgem as afirmações mais dramáticas, que exigem cuidado por virem de parte interessada. Em 2025, uma avaliação atribuída ao Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia argumentou que a Rússia está, na prática, pagando seus aliados de guerra com território. A Ucrânia afirma que a falta de desenvolvimento do Extremo Oriente por Moscou deixa a região vulnerável ao controle externo. Com o tempo, o Kremlin pode perder autoridade efetiva sobre até 40% do território nacional. Afirmou que até 2 milhões de cidadãos chineses já vivem entre Vladivostok e os Urais, formando enclaves onde raramente há russos trabalhando, e descreveu uma anexação demográfica e econômica gradual, possibilitada pela isenção de visto e por zonas econômicas especiais. Acrescentou que o investimento chinês no distrito do Extremo Oriente pode chegar a 1 trilhão de rublos, cerca de 13 bilhões, 717 milhões e 60 mil dólares até 2026. Destacou também uma presença paralela de mão de obra norte-coreana, com milhares de trabalhadores chegando para ocupar empregos de baixa remuneração. O número de 2 milhões de colonos chineses é uma estatística um pouco vaga, mas não totalmente infundada. O censo russo de 2010 contou apenas cerca de 30 mil residentes chineses, e esse número caiu para menos de 20 mil no censo de 2021. Mesmo assim, a Comissão para Compatriotas de Taiwan sugeriu um número bem maior, quase 500 mil de pessoas. Uma coluna independente russa ecoou o sentimento de que 2 milhões de chineses vivem dentro ou ao redor do Extremo Oriente Russo, sugerindo que esse número pode ter chegado a 3 milhões, já que os níveis de comércio bilateral entre Rússia e China continuam batendo recordes. Você nem precisa da última parte para a história circular. Tire os números inflados e a narrativa de guerra, o núcleo verificável permanece. E ainda é ruim para a Rússia. Ela tem uma rota ártica que não consegue manter, uma falta de capacidade de construção naval, enquanto a China unilateralmente se declara um estado ártico e começa a enviar seus próprios navios por lá, e uma falta de opções alternativas na geopolítica global. Por isso, a questão não é se a China vai invadir. Poucos analistas sérios esperam tanques,
A Rússia está focada no presente, porque o presente é tudo que um país lutando uma guerra cara pode se dar ao luxo de pensar. A China está jogando pelas próximas décadas. Numa disputa assim, entre quem precisa do acordo agora e quem pode esperar, a paciência é uma forma de conquista. Enquanto isso, a China pode fazer e declarar reivindicações. Um think tank italiano, SP, lembrou que o país pode eliminar reivindicações estrangeiras em territórios disputados. Isso ocorreu com todos no Mar do Sul da China, quando a China construiu 27 novas bases militares. E com Vladivostok se tornando parte das rotas de navegação domésticas da China e com uma quantidade esmagadora de investimento estrangeiro, a China pode direcionar essa rota de navegação para onde precisa que ela vá, ou até mesmo negar a oportunidade para empresas russas fazerem o mesmo. Mas a grande questão aqui é que, apesar de tudo isso, China e Rússia ainda têm algum terreno comum para trilhar: a política internacional. Assim, o conflito entre China e os Estados Unidos pode rapidamente se espalhar para um nível global. Há 5 formas disso começar já em 2026 que você pode ver neste vídeo. E não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais notícias de geopolítica global.